as paredes do Maracanã falassem, o que elas diriam? Provavelmente gritariam, ou no mínimo ecoariam o canto da torcida. Esse canto que ganha vida e braços que empurram o Flamengo do início ao fim de uma partida e que culmina em um clamor de comemoração. As paredes, assim como o gramado e a arquibancada, colecionam histórias, daquelas que arrepiam, emocionam, passam de geração em geração e ficam eternizadas na nossa memória. Histórias essas que se contam também através de símbolos, de títulos, de despedidas, de reencontros, sempre diante desta grande família que é a nação rubro-negra. São muitas memórias, muitas histórias que seguem vivas através dos torcedores que frequentam o Templo do Futebol. Agora, teremos mais 20 anos para construir novas emoções. O Flamengo venceu a licitação pública e passa a ter a concessão de uso do Maracanã por esse período. É oficial, nação, o Maraca é nosso. Para entender melhor essa notícia maravilhosa e falar sobre planos futuros do Maracanã, conversamos com o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Duns, o CEO do clube, Reinaldo Belotti, e o Severiano Braga, CEO do Maracanã. O Maracanã se confunde com a minha vida, porque meu pai foi presidente do Flamengo, eu cresci vivendo futebol. Então tenho minhas lembranças todas aqui no Maracanã, a geração Zico eu acompanhei de perto, tive jogos memoráveis aqui no Maracanã, dei volta olímpica quando o Flamengo ganhou de 6-0 do Botafogo, estava aqui quando o Nunes fez aquele gol em 1980 contra o Atlético Mineiro. Então são muitas lembranças, são muitas histórias que eu tenho aqui. Ele não tinha essas cadeiras bonitas que ele tem hoje, mas tinha geral. A gente tem um saudosismo até daquele Maracanã, mas se a gente for pensar bem, assim, o futebol é espetáculo e a gente tem que ter um palco à altura do espetáculo. Então, assim, tem um saudosismo, mas eu estou feliz do Maracanã estar assim como está hoje. Acho que a gente ainda pode trazer um pouco daquele povo, como eu falei aqui, para trás dos gols e tal, mas isso é uma ideia minha, pessoal, tem que discutir. E é isso, o Maracanã e a família Duns são misturados, entendeu? Como de muitas famílias, né? Mas eu acho que o futebol, ele aproxima as famílias, né? Assim, eu construí muito a minha relação com meus pais no futebol. Então a gente sempre se juntava para ver jogo e tal, sempre Maracanã, indo pro jogo, comia na casa da minha avó, depois vinha pro Maracanã. E hoje eu faço isso com o meu filho. E eu imagino a quantidade de famílias que fazem a mesma coisa, que vêm para cá e curtem. Então a gente agora tem 20 anos para poder dar mais isso para eles por mais 20 anos. Estou muito feliz. Quero dar os parabéns ao presidente Rodolfo Landim pelo esforço que ele fez. Ele hoje não está aqui, mas está aqui com a gente junto. Acho que o primeiro hino que eu aprendi na minha vida foi o hino do Flamengo, mas eu ouvia os jogos do Flamengo pelo rádio, né? Eu nunca tinha ido a um jogo e assistia. O primeiro jogo que eu me lembro de ver para o Flamengo pela televisão, videotape, foi a decisão de 64, Fla-Flu 0-0. Isso, videotape. Então, a primeira vez que eu vim no Maracanã, eu já devia ter uns 22 anos de idade. Já tem tempo, mas eu tinha uns 22 anos de idade. Mas nem por isso eu deixo de sentir essa atração que todos têm pelo Maracanã. Primeiro, era um objeto do desejo lá longe. Eu nem imaginava como é que era o Maracanã de fato. E depois, caí de amores pelo Maracanã, por causa do Flamengo.
Aqui sempre foi a casa do Flamengo. Flamengo e Maracanã sempre se confundiram, né? Não tem como falar de um sem falar do outro. Quando eu vim trabalhar no Flamengo, e logo em seguida, 4 meses de Flamengo, nós recebemos o Maracanã, ganhamos a primeira operação do Maracanã, aí que eu fui, a partir daí minha vida ficou umbilicalmente ligada ao Maracanã, né? E espero que daqui para frente continue na mesma toada. Eu tenho uma particularidade, né? Porque eu não sou carioca, né? Eu estou aqui no Flamengo tem 6 anos, né? E 5 anos como gestor do Maracanã. Então, para mim, foram algumas coisas distintas, né? Uma é vir trabalhar num grande clube, né? Já foi um degrau, né? Um ano depois de Flamengo, com a gestão atual, ser designado para ser o gestor do estádio. Então já foi uma outra coisa, né? A gente sempre ouvia falar de Maracanã, né? Eu sou de Belo Horizonte, então eu frequentava o Mineirão, aquelas coisas todas. E nunca tinha vindo ao Maracanã. Eu vi uma vez, mas há muito tempo, visitar e tal. Mas entrar para trabalhar foi diferente, né? Então, depois designado gestor, né? Aí você começa a passar aqui de manhã, de tarde, à noite, embora à tarde, acabar um jogo e tal. Então, assim, como o pessoal comentou aqui, acaba você ficando unido, né? Então, assim, a gente chegar aqui de manhã, ver acontecendo as coisas. Então, e como eu falei, tem hora que a gente consegue comemorar, né? Eu virei gestor do estádio. E, poxa, agora, o pessoal me deu isso aqui, mas vamos embora, né? Vamos para frente. Aí fomos trabalhando, conversando. Então a gente foi trabalhando, foi construindo e várias coisas aconteceram aqui no estádio, né? Então, assim, as emoções foram várias, né? Foram muitas que foram acontecendo aqui dentro, né? Então, fazer jogo de seleção brasileira, fazer grandes jogos de Flamengo, grandes jogos de Fluminense. Você ser o gestor do Maracanã e você ficar aqui dentro e você pensar, caramba, é isso tudo nas suas costas, mas, poxa, eu tenho uma retaguarda muito boa dos meus diretores, né? Da equipe que está acima de mim, que me deram essa função. E, poxa, tudo que a gente passa aqui dentro é sempre emocionante mesmo. Então a gente sempre esperava, né, esse dia do 20 anos chegar, essa homologação chegar. Quando a gente foi ganhando os envelopes, pô, passamos pelo 1, passamos pelo 2 bem, pô, vai chegar o 3, aí muita gente, você está comemorando? Ainda não, eu sou mineiro, vamos com calma, né? Aí no dia que a gente falou, pô, é o 3, opa, beleza, calma aí que vem a homologar. Aí quando foi ontem já foi alegria total, né? Então, assim, eu tive algumas emoções diferentes do pessoal, mas, poxa, assim, muita gente fala, Severiano, eu olho para você e vejo o Maracanã. Então, assim, para mim tá ótimo, eu estou satisfeito e acho que já abracei minha camisa em Maracanã mesmo. E com certeza a gente vai tocar isso bem melhor do que a gente tocou até agora. Bom, não tem sucesso sem trabalho árduo, né? Então, assim, lá atrás, o presidente Rodolfo Landim conversou com o Witzel e com o Cláudio Castro, que era o vice dele, e explicou para ele que os clubes estavam muito sacrificados para jogar no Maracanã. Tinha um intermediário, que era o consórcio Maracanã, que não estava adimplindo com as suas obrigações aqui com o Estado. Os clubes, por ter um intermediário, pagavam muito para jogar no Maracanã, no final saíam sem nada. E que aquilo não podia continuar, porque o Maracanã tinha que ser feito para a prática de esporte, que ele tinha uma vocação de futebol e que isso não estava sendo preservado e que os clubes estavam se afastando do Maracanã cada vez mais. O Witzel, que não é uma pessoa envolvida com futebol, mas ele se apaixonou pela ideia, ele achava que realmente tinha que ser feito e então a gente começou a trabalhar juridicamente num instrumento de permissão de uso, para usar o Maracanã de uma forma precária, inicialmente, para mostrar que o Flamengo tinha capacidade de gerir o estádio e o Flamengo era capaz de fazê-lo melhor do que essa empresa que aqui estava então. Então deu certo, o Witzel aceitou o Flamengo como permissionário e a gente começou a trabalhar junto com a equipe aqui toda do Maracanã. Durante esses anos a gente fez grandes avanços e a gente tentou então, aí o Witzel saiu e a gente começou a conversar com o governador Cláudio Castro da importância de renovar as permissões de uso
e que fosse feita uma concessão de uso, uma licitação, aí sim uma licitação, para que a melhor proposta pudesse atender ao Estado e atender a população do Rio de Janeiro. E aí a gente foi renovando durante alguns meses a permissão de uso, sempre juridicamente atendendo todos os requisitos do edital que era requerido ao Flamengo, juntamente com o Fluminense, claro. Depois da permissão de uso, a gente conseguiu convencer o governo de que tinha que ser feita a licitação, mas esse processo licitatório foi muito difícil, porque a gente teve que comprovar em diversas instâncias governamentais e jurídicas que a melhor forma era uma licitação e que essa licitação premiasse quem tinha mais jogos. Então o Estádio Maracanã ele é tombado e no decreto de tombamento do Estádio Maracanã foi reconhecido a vocação dele é o futebol. Ele deve ser voltado para o futebol, ele foi tombado para ser feito para o futebol. Então o Flamengo defendeu nas instâncias governamentais e jurídicas do Estado que quem tivesse mais jogos deveria ter uma nota melhor, porque atenderia mais pessoas da população. E assim foi, isso teve que passar pelo crivo da PGE, pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado, e nós fizemos intervenção em todos esses órgãos federativos, órgãos governamentais, conversamos com todos, explicamos a nossa opinião e essa opinião acabou sendo vencedora. Então o Flamengo conseguiu, na proposta de licitação, apresentar uma quantidade de jogos X que o permitiu ter uma nota melhor. E a gente então teve uma nota melhor na técnica e também tivemos uma nota melhor no preço. Então foi praticamente uma goleada, porque ganhamos na técnica, ganhamos no preço e conseguimos uma vitória que é incontestável, porque se você ganha na técnica e no preço, ninguém tem o que dizer de um processo licitatório onde você ganhou nos dois critérios mais importantes desse critério. Então, assim, estamos muito satisfeitos, foi muito importante esse sucesso. São 20 anos que nós temos aqui, vamos poder fazer várias coisas, investir mais. E é isso, estamos aí com essa equipe maravilhosa, que é o Reinaldo Belotti e o Severiano aí, agora para tocar o Maracanã por 20 anos. Eles vão ter muito trabalho. Espero que o jurídico agora tenha um pouco menos. Depois de toda essa história que o Ducho contou, teve o Flamengo se juntou com o Fluminense. Na realidade, nós tentamos com os outros dois também, mas os dois declinaram. Ficamos Flamengo e Fluminense para apresentar uma proposta para o governo. Foi o que nós fizemos, ganhamos em abril de 2019 e pegamos um estádio aqui em situação bastante precária. Sim, o Severiano com certeza vai discorrer mais sobre isso, mas só para dar uma ideia, nós tínhamos por volta de 36% a 38% das luminárias do gramado que funcionava. A Conmebol, em determinada ocasião, até reclamou porque nós estávamos jogando em penumbra. Então, nós, desde o começo, desde a primeira operação do Maracanã, nós sempre tivemos a ideia de aquilo seria uma operação. A gente tinha que fazer uma operação de médio e longo prazo. A gente não podia se ater àqueles 6 meses que a gente tinha na mão, porque senão a gente não faria nada. E desde então a gente vem trabalhando nesse sentido. Como o Ducho falou, é um estádio voltado para o futebol. Quem tiver mais jogos para apresentar dá uma condição melhor para a população, mas tem problemas disso também, né? Porque nós temos gramado. É um estádio que tem um número único de jogos por ano no mundo. Não tem nenhuma arena importante no mundo que tenha o mesmo número de jogos do Maracanã. Então, desde a nossa primeira licitação, a gente tem estudado profundamente o gramado. E hoje nós estamos com duas das principais empresas do Brasil com certeza as maiores, que são a Greenleaf e a Itogras. Nós estamos trabalhando em conjunto com os nossos agrônomos do Maracanã, nossos agrônomos do Flamengo, com o pessoal do Fluminense, e estamos conseguindo sucesso. Hoje nós temos duas fazendas, dois gramados similares ao do Maracanã, em fazendas em Saquarema. Nós temos maquinários que é capaz de trocar esse gramado rapidamente. Ou seja, desde o começo a gente vem num processo de melhoria contínua da operação do Maracanã, sempre pensando em que a continuidade seria conosco. Nós nunca pensamos, a TPU é de 6 meses, então vamos tomar medidas que se esgotem em 6 meses. Não, nós sempre pensamos no melhor para o Maracanã,
no melhor para a população do Rio de Janeiro, na melhor para o Flamengo, Fluminense, para outros times que porventura venham jogar aqui, mantida as premissas básicas de utilização do estádio. Em suma, sempre foi dessa maneira que nós trabalhamos no Maracanã. A equipe comandada pelo Severiano é uma equipe multifacetada. Nós temos os melhores profissionais em cada uma das especialidades, cuidando do Maracanã como um todo. É uma parceria de sucesso, o Fla-Flu, tanto que nós repetimos também na grande licitação essa mesma parceria. E o que a nossa expectativa é que cada vez mais a gente melhore essa operação, que hoje já é reconhecida, pelo menos no nosso continente, como a melhor operação dentro de todos os estádios. E nós melhoramos sobremaneira a segurança. Hoje, internamente ao Maracanã, você não tem problemas de segurança. Nós já temos uma área externa que é cuidada para evitar que o Maracanã seja testado nos seus limites. Em suma, eu acho que a nossa operação melhorou muito de abril de 2019 até agora e nós temos planos para melhorá-la cada vez mais. E essa é a nossa expectativa, calçada em experiências que nós já tivemos, em planejamento que nós estamos fazendo. A gente chegou aqui em abril de 2019, apesar de o Flamengo em 2018 estar julgando no estádio, a gente era simplesmente um locatário, né? A gente vinha aqui, julgava e saía. Tinha algum conhecimento de como é que estava funcionando o estádio, porque as equipes que operavam o estádio, que trabalhavam com a gente, elas eram contratadas do clube, então a gente tinha uma sintonia com eles, então a gente sabia um pouquinho. Mas quando, a partir de abril de 2019, que a gente mergulhou para dentro do Maracanã, a gente começou a entender o que estava precisando para que a gente pudesse, a equipe Maracanã pudesse atender bem Flamengo, Fluminense e os torcedores, né? Então a gente começou a identificar várias coisas, conforme foi dito pelo Reinaldo, que não estavam muito bem mantidas, né? Então, com relação ao gramado, 30 e poucos % de iluminação funcionando. Logo depois que a gente assumiu, veio a Copa América. Aí o pessoal da Copa América reclamando que a iluminação não estava boa. Falei, meu amigo, ainda estou começando agora a trabalhar, pode deixar aqui para frente, eu vou melhorar, né? Então isso foi um trabalho que a gente começou a fazer, né? A gente encontrou a parte de automação do estádio sem funcionar, então a gente teve que trabalhar com isso. A parte elétrica do estádio foi uma coisa que a gente entrou imediatamente, porque das 4 subestações que a gente tinha aqui, se você somasse as 4, dava uma funcionando. Então foi uma coisa que a gente entrou logo, eu aprovei logo o custo com o Reinaldo e a gente foi para dentro, que era uma questão de segurança, né? Tanto para o Maracanã, para os funcionários, quanto para os torcedores. Então, gradativamente, a gente foi identificando. E no início, realmente, o pessoal falava, não, são só 6 meses. Então, a gente foi, primeiro mês, segundo mês, foi, peraí, esse negócio não vai ficar só 6 meses. Vamos pensar para frente, porque mesmo se a gente não ficar, a gente quer que entregar para o próximo melhor do que a gente recebeu. A gente não estava assim, se o outro vier, azar do outro, né? Mas a gente sempre teve o sentimento que isso seria nosso mais para frente, né? Porque logo quando teve a primeira TPU, já foi falado que teria o edital. Então a gente estava trabalhando, a gente já estava se capacitando para a gente ser a melhor equipe para poder tocar o Maracanã. Então a gente foi entendendo tudo que estava acontecendo, tanto para o Maracanã funcionar, para a gente atender Fla, Flu, outros clubes e para poder atender o torcedor. Porque as 70 mil pessoas que tem aqui são clientes dos clubes e a gente tem que atender bem o cliente. Eu sempre falo para todas as pessoas que eu converso que isso aqui é como se fosse uma cidade. E em 5 horas eu abro e fecho uma cidade, né? Em vários municípios no estado do Rio de Janeiro não tem 70 mil pessoas. Só que em 5 horas eu tenho que atender. 2 horas que eu abro o portão, 2 horas de jogo e 1 hora para a turma poder ir embora para casa. Então eu tenho que dar conforto e segurança para esses torcedores, conforto e segurança para os clientes de Fla e Flu. Então desde a pessoa que desce do metrô, ou desce do Uber, ou desce no estacionamento, ele tem que ser bem atendido, ele tem que entrar no Maracanã, ele tem que sentir que ele está bem satisfeito. E uma coisa que nos deixa satisfeito é isso, que nesses 5 anos a gente conseguiu conquistar, né, essa segurança
que a pessoa entende, porque você vê o Maracanã lotado para os clubes, a pessoa não vai no lugar que ela se sente mal. Então, mesmo ela tendo a paixão pelo clube, eu gosto muito do Flamengo, amo o Fluminense, mas eu vou naquele lugar lá só para assistir, ele vem e fica aqui com 70 mil pessoas, né? Então essa cidade que a gente toma conta, a gente quer que ela fique bem. Então eu tenho que atender bem os 70 mil clientes, eu tenho que atender os jogadores, eu tenho que atender o árbitro, eu tenho que atender a imprensa. Então a gente pensa nesse todo. E o entorno do Maracanã também tem que ser um lugar seguro, né? É por isso que a Conmebol, já tem uns 3 anos, fala que a melhor operação de estádio que existe é a do Maracanã. A gente conseguiu implantar um padrão Maracanã de operação. A gente faz Flamengo, faz Fluminense, a gente tem as particularidades de cada um, mas existe o padrão Maracanã de operar. Então, já tem mais de 3 anos que a Conmebol fala que aqui é a melhor operação que eles conhecem, né? A gente já fez aqui as finais de Libertadores, final de Supercopa, a seleção brasileira já veio aqui. Então a gente gosta disso e na questão de ser pouco humilde, não. A gente é bom de serviço, a gente sabe fazer. E isso a gente foi construindo durante esses 5 anos. E agora, com esses 20 anos que a gente vai ter para frente, a gente vai conseguir consolidar isso. Existe um planejamento que a gente fez, porque, igual eu falei, foram 6 meses, depois mais 6 meses, depois mais... Quer saber de uma coisa? Já vamos pensar para frente. E aí a gente foi subindo degrau por degrau e sem tropeçar, né? Logicamente a gente tem uma dor, porque crescer dói, né? Então, por exemplo, o gramado a gente sofreu um pouquinho, mas a gente já aprendeu, né? Então a gente já gastou aqui no gramado, numa troca que a gente fez com fibra, 6 milhões de reais, né? A gente já gastou na cobertura do estádio, que muita gente não sabe, mas a cobertura do estádio aqui, na época da pandemia, a gente fez um relatório dessa cobertura, que tudo precisava fazer. E eu tive uma sorte que, antes dos jogos voltarem na pandemia, eu consegui tratar vários pontos que, se eu tivesse com o público dentro, eu poderia ter um acidente, né? Então a gente preocupa, ou seja, não dá para pensar no Maracanã só no gramado ou só na elétrica, a gente tem que pensar no Maracanã como um todo. E isso a gente aprendeu a fazer nesses 5 anos. Eu acho que o Severiano está sendo modesto. Ele está deixando de falar algumas coisas que foram muito importantes aqui no Maracanã. Por exemplo, nós temos aqui uma usina de geração de energia solar. Ela estava simplesmente abandonada. Ela foi ativada e hoje contribui com a geração de energia para o Maracanã. O reuso de água de chuva. Quando nós pegamos o Maracanã, esses sistemas de drenagem, esses sistemas de tanques aqui, era uma coisa horrorosa, parecia uma pocilga. Isso foi tudo limpo, preservado e hoje a gente reusa toda essa água. Quando a gente fala em Complexo Maracanã, tem o Complexo Maracanãzinho. O primeiro jogo que nós fizemos no Maracanãzinho, nós fomos orientados a não ligar ar-condicionado porque poderia envenenar pessoas ali dentro. Tal era o sistema de ar-condicionado que tem. Hoje nós podemos ver uma festa como a do último sábado com 8 mil pessoas presentes. Quando é o vôlei, a gente lota o Maracanãzinho. Hoje é um outro ginásio. Outras coisas que foram feitas aqui, o Maracanã é um estádio icônico. Então, quando veio a pandemia, foi o Maracanã que desenvolveu o protocolo de novos jogos mesmo com a pandemia. Foi o Maracanã que desenvolveu o protocolo de público no estádio. Então o Maracanã vem puxando essas operações, de uma maneira geral, sempre à frente. E eu acho que isso tem sido feito com muita maestria pela nossa equipe de operação no Maracanã. São 5 anos, né? Então a gente já fez muita coisa, porque logo depois vem um jogo, vem uma outra coisa, né? Às vezes as coisas vão passando, é só no final do ano, sei lá, uma época que não tem jogo, que a gente começa a pensar, poxa, já fez tanta coisa. É isso que o Reinaldo falou, pô, nem estava lembrando, mas quando teve o primeiro jogo que voltou aqui, eu e minha equipe, a gente debruçou, fez o protocolo, entregou na Ferge, aí a Ferge começou a fazer. Teve uma vez que ficou eu, o Reinaldo, Rodolfo, ligando para o Eduardo Paes para ver se ele aprovava um protocolo para a gente poder fazer para voltar. Né? Assim, então, assim, a gente foi fazendo muita coisa, né? Eu gosto muito de falar também daquele jogo do Grêmio,
né? Foi um placar elástico, mas aquele jogo do Grêmio preocupou muitas autoridades públicas. O pessoal começou a remeter ao jogo do Independente. E aí nós sentamos com os órgãos públicos e tal, falou, cara, a gente não pode errar. Então, assim, foi uma união de pessoas e quando a gente fez Flamengo e Grêmio, 1 hora antes de começar a partida, o estádio estava lotado. Então a gente conseguiu fazer acontecer, o placar foi ótimo, a operação foi boa e no dia seguinte saiu todo mundo tranquilo. Então, tem várias coisas realmente que a gente fez nesses 5 anos aqui e que a gente aprendeu. E agora nos 20 a gente vai fazer muito mais coisa, né? Então a gente vai, Fla e Flu vão continuar aqui, a gente vai fazer uma gestão, a gente tem um planejamento. Agora a gente consegue tirar do papel o que a gente escreveu, a gente vai debruçar nisso, né? E a nossa intenção é continuar com essa excelência de operação e a gente continuar a ser o melhor estádio, né? O mais aconchegante e a melhor operação que tem. Eu acho importante registrar que assim, a gente tinha, há 6 anos atrás, um estádio que não dava lucro para consórcio Maracanã, dava prejuízo para os clubes e dava prejuízo para o Estado. E depois de 5 anos e 6 meses, 5 anos e pouquinho de Flamengo e Fluminense aqui, o estádio dá lucro para os seus gestores. Os clubes ganham dinheiro no dia dos seus jogos e o estádio ganha seu dinheiro, o Estado, né? Então, assim, agora ele vai ganhar 20 milhões por ano, mais as contrapartidas. Então, assim, o Flamengo deu uma aula de gestão, Flamengo e Fluminense. E existia um preconceito contra os clubes, não, clube de futebol não. Só que a gente está mostrando que isso mudou, isso é passado pretérito. Hoje em dia os clubes estão dando aula de futebol e acho que, como o Belotti falou, o Severiano foi modesto. Na verdade, nós estamos dando aula de gestão aqui no Maracanã, porque todo mundo perdia e agora todo mundo ganha. Foi publicada a decisão da nossa vitória na licitação do Maracanã. Nós temos agora 60 dias para entregar à sociedade de propósito específico na qual o Flamengo e o Fluminense são sócios. A gente já está em processo de finalização desse instrumento e aí nós vamos estar criando, vai ser diferente, porque hoje a gente faz tudo, é tudo contabilizado e operado dentro da estrutura jurídica do Flamengo. E agora vai ter que ser criada uma empresa para operar o estádio. Então nós temos não só que juridicamente montar essa empresa, mas operacionalmente ela também tem que estar montada. E aí nós vamos, junto com o nosso sócio, decidir questões relevantes para o futuro do Flamengo. Por exemplo, eu aqui estou vendo a parte de trás aqui do gol, que eu acho que ficaria maravilhosamente bem se fosse em pé para a torcida de menor renda. Eu acho que seria uma atitude boa, mas isso nós vamos ter que discutir com os nossos sócios. Acho também que outros restaurantes, outras experiências que podem existir aqui no Maracanã que a gente não podia fazer porque precisava de... o tempo da concessão, da permissão de uso era muito curto, você não podia fazer esse tipo de investimento. Então, assim, agora, como são 20 anos, nós vamos poder investir e fazer uma experiência melhor para o torcedor, porque no final o beneficiário maior de tudo é o torcedor. A estrutura operacional vai ser diferente. Nós vamos ter uma empresa voltada exclusivamente para operar o Maracanã, o complexo Maracanã, Maracanã e Maracanãzinho. O Flamengo e Fluminense vão estrategicamente colocar seus pensamentos através do Conselho Deliberativo, Conselho de Administração. Os primeiros passos já foram dados, a nossa linha de aprendizado já está bastante evoluída. E nós temos uma série de planos para monetizar melhor o Maracanã. Isso para monetizar, não só para monetizar melhor o Maracanã, mas para dar principalmente mais conforto a quem aqui vier assistir os jogos. O Maracanã fica numa posição privilegiada do Rio, você tem transporte fácil de trem, metrô, ônibus, carro. Nós precisamos resolver problemas de estacionamento, então tudo isso nós já estamos trabalhando desde abril de 2019 e agora nós vamos poder implementar porque a gente vai ter tempo para isso. Em suma, o que nós esperamos é o Maracanã cada vez melhor, atendendo melhor ao seu público e aos seus donos, né? A quem cuida para que os jogos aconteçam aqui. O Maracanã, ele não fica só aberto 70 dias por ano, que são os jogos que a gente faz, né? A gente tem todos os outros dias do ano para a gente preparar para que os jogos aconteçam, né? Então muita coisa acontece nos bastidores do Maracanã que ninguém sabe, mas para que eu consiga abrir os 70 dias, eu tenho esses bastidores.
Então a gente já veio mapeando e trabalhando em algumas partes nesses 5 anos que a gente está aqui, 5 anos e pouco. E agora, como eu falei, a gente vai tirar muita coisa do papel e vai agir. Então a gente quer realmente continuar entregando um Maracanã melhor, um Maracanã agradável. Então a gente tem essas pessoas que trabalham nos bastidores, que vão continuar trabalhando, a gente vai formatar melhor a equipe, a gente vai ter uns planos de manutenção correto, né? E a gente tem... as equipes são muito boas, né? Eu volto a falar assim, dessa nossa gestão, porque a gente tem a gestão do dia sem jogo e da gestão do dia com jogo. Então a gestão do dia com jogo, a gente tem nos bastidores aqui em torno de 2.500 pessoas trabalhando só dentro do Maracanã, né? Mas aí você vira, eu não vejo essa pessoa, mas também você tem 70 mil, você vai ter 2.500. Mas porque você está trabalhando, as pessoas estão vindo aqui, existem essas pessoas, né, para fazer o jogo. Aí essas pessoas vão para casa e no dia seguinte a equipe Maracanã vai trabalhando, né, em manutenções, em outras coisas. Então a gente quer continuar nessa evolução e quer melhorar, né, porque agora a gente sabe que vai ficar 20 anos, então nosso trabalho vai ser melhor. A gente já identificou muita coisa, a gente vai fazer muita coisa. As pessoas já gostam do Maracanã, já se sentem bem vindo aqui. E elas vão continuar gostando. O sentimento do torcedor que sabe que Fla e Flu estão aqui dentro é diferente. Então eles entendem que o estádio é deles, né? O estádio é dos torcedores. Então eles vão continuar gostando e o Maracanã vai continuar recebendo de braços abertos esses torcedores. Tendo o Maracanã como palco para esse espetáculo que é o futebol rubro-negro, sem dúvidas, teremos mais 20 anos de muitas histórias no gramado, na arquibancada e, é claro, mais decisões. Flá TV é mais Flamengo para você.